Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos para o estudo número 15, que tem por tema Uma Igreja sob o Senhorio do Cristo Ressurreto, da nossa revista Práticas Bíblicas, edição número 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E ela está baseada no texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 47. Nós vamos, então, ver o que diz esse texto. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Lembrando a todos da nossa devocional diária. São leituras que são feitas em outros textos que são fundamentais para a melhor compreensão da lição. Então não deixe de fazer a leitura desses textos. Nas suas devocionais diárias, você vai de segunda até domingo. Você vai lendo esses textos, vai a cada dia mais aprendendo sobre a lição e vai compreendendo melhor o assunto que será abordado. Introdução. Pedro fez um discurso após o Espírito Santo descer sobre os discípulos. Ele fala com autoridade, baseado na palavra de Deus. O interessante é que o Espírito Santo desceu ali no capítulo 2 sobre os discípulos, eles estavam reunidos orando. E eles começaram a falar em línguas
estrangeiras e as pessoas ali estavam ouvindo em seus próprios idiomas. Com isso, as pessoas não entenderam nada, muitas pessoas acharam que eles estavam embriagados. Então Pedro tomou a palavra e começou a falar: não, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de que o Espírito Santo desceria sobre todos nós, sobre o povo de Deus. E então está acontecendo agora, nesse exato momento, o cumprimento dessa profecia. E Pedro começa então o discurso dele baseado não na sua própria palavra, não no seu próprio entendimento. Ele se baseava na palavra de Deus. Ele se baseava então no Antigo Testamento, no texto que eles tinham do Antigo Testamento. Então Pedro ele aproveita a oportunidade que tinha muitas pessoas ali e muitas pessoas tinham visto e ouvido falar de Jesus, de tudo que aconteceu com ele, de toda a sua trajetória, desde o seu início ali de ministério até o final, até a sua morte e a sua ressurreição. Então Pedro ele vai começar o seu discurso e mostrar para as pessoas ali a importância de Jesus Cristo, e ele vai demonstrar isso, e ele começa a falar a respeito disso. Ele começa usando textos do Antigo Testamento para demonstrar que agora estava se cumprindo a profecia, que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles então agora estavam cheios do Espírito Santo. Aplicação para a vida. Nós entendemos que Pedro ali, ele usou do que ele tinha, o recurso que ele tinha. Aproveitou que a multidão estava ali, eles estavam ali confusos, sem saber o que estava acontecendo, então ele não perdeu a oportunidade de apresentar Jesus, de falar de Jesus, de falar quem era Jesus, de falar o que aconteceu e o que as pessoas precisavam e necessitavam de Jesus. E na nossa vida, no nosso cotidiano também, nós precisamos não perder as oportunidades que aparecem durante o nosso dia a dia, e sempre que pintar a oportunidade, falar de Jesus, falar quem é Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus e o que Jesus pode fazer para a nossa vida, na vida da pessoa. Nós não podemos perder as oportunidades que surgem. Tópico 1. Submissa a Cristo. O autor da revista traz essa questão de que a igreja ela precisa ser submissa a Cristo. Justamente porque nada que a igreja faz é sem Cristo. É por Ele, é nele, é através dele. Então a igreja ela precisa se submeter a Cristo. Está debaixo do senhorio dele. Ou seja, sempre entendendo que Cristo é o cabeça, que Cristo que governa, que Cristo que tem autoridade maior sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. Então o autor da revista vai colocar justamente isso, que a igreja ela precisa estar submissa a Cristo. E isso aí vai em todos os aspectos, né? Entendendo que o evangelho, a palavra que Cristo deixou escrita, é o nosso guia, é o que vai governar, é o que vai guiar a nossa vida, nós como seguidores do Cristo, como cristãos. Então Pedro vai colocar o seguinte, que Deus ele veio na forma humana e habitou entre nós para criar para si um novo povo, um povo que sempre deseja fazer o bem. Então Pedro vai colocar isso em seu discurso também, porque ele vai falar o seguinte, ó, Deus ele veio, se fez carne e habitou entre nós e começou a anunciar a sua palavra, a pregar, porque ele queria modificar a vida das pessoas. Ele queria tornar as pessoas melhores e esse desejo continua o mesmo. Jesus veio transformar o mundo. Jesus veio transformar o mundo através da transformação das vidas das pessoas. Ele transformaria o mundo. Ele traria o reino dos céus para a terra, onde as pessoas iriam se amar mutuamente, se respeitar mutuamente, cuidar uma das outras, iriam respeitar. E Jesus veio ensinar isso, levar as pessoas a fazer o bem.
e com isso o mundo se tornaria um mundo melhor, melhor para todos. E esse desejo de Jesus não mudou. Ele deixou para a sua igreja continuar a sua missão, continuar a sua obra. Nem todos aceitaram o discurso de Pedro. É interessante que realmente havia muitas pessoas ali na multidão, mas nem todo mundo aceitou o que ele estava falando. Sempre vai ter aqueles que vão contra. Pode ser qualquer coisa, principalmente nos nossos dias, as pessoas sempre vão querer nos criticar e nem todo mundo vai aceitar o nosso discurso, nem todo mundo vai aceitar as nossas palavras. Pedro fala das maravilhas de Jesus de Nazaré, mas lembra ao povo da necessidade de arrependimento de seus pecados. Justamente, Pedro ele vai apresentar Jesus para as pessoas, ele vai lembrar de tudo que Jesus fez enquanto estava vivo, vai lembrar para as pessoas que aquele povo ali, muitos deles estavam ali quando Jesus foi à cruz, e ele vai lembrar para as pessoas, olha, pegaram ele e mataram ele, mas ele ressuscitou e está à destra do Pai. E Pedro vai lembrar para as pessoas isso. E aí ele vai lembrar também para as pessoas, olha, agora vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E ele queria, com o seu discurso, mostrar para as pessoas que as pessoas deveriam se entregar a Jesus, entregar as suas vidas a Jesus, e a partir daí elas iriam pedir perdão dos seus pecados, depois iriam ser batizadas através do nome de Jesus. Então, primeiro elas precisavam crer em Jesus, depois pedir o perdão dos seus pecados e depois elas seriam batizadas. No seu discurso ele fala que Jesus é maior que Davi. Justamente ele vai citar alguns textos do Antigo Testamento, mostrando o próprio Davi falando, né, a respeito de Jesus. E ele vai falar que Jesus é quem está sentado à destra de Deus. E ele vai mostrar então que, como Davi naquela época, para o povo, tinha uma importância muito grande, ele disse, olha, Jesus veio da descendência de Davi, mas ele é maior do que Davi, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Pedro queria mostrar para as pessoas isso e dizer para as pessoas que Davi teve a sua importância no seu momento da sua história. Porém, Jesus é maior do que Davi e Jesus é digno de ser adorado. Aplicação para a vida. O que podemos entender nesse momento do discurso de Pedro? É que realmente nós precisamos entender que Cristo deve ser o centro de tudo em nossa vida. E nós, como igreja, devemos estar sempre cientes de que Ele é o único digno de ser adorado, é o único digno de ser louvado, porque o próprio Jesus, ele quando veio, ele se desfez da sua glória, mas quando ele voltou, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O único nome que deve ser adorado é o nome de Jesus. E como tem sido a nossa adoração no dia a dia? Como estamos adorando a Deus? Será que estamos adorando a Deus apenas de palavras? Quando na verdade devemos adorá-lo com nossas atitudes, com nossas ações, no nosso cotidiano, vivendo tudo aquilo que Ele nos ensinou em obediência a Ele. Obediência a Ele, porque nós, como igreja, devemos estar submissas em obediência a Ele. Tópico 2. Obediente e arrependida. O discurso de Pedro apresentou a convicção do pecado, necessidade do arrependimento e do batismo, e a promessa do Espírito Santo. Então Pedro colocou para as pessoas ali esse sentido, né? Olha, vocês precisam entender que vocês são pecadores. Esse é o primeiro passo. Reconhecendo que vocês são pecadores, vocês passam para o segundo passo. O segundo passo é a necessidade do arrependimento.
Vocês precisam reconhecer isso, que vocês precisam se arrepender desses pecados. E aí sim, o terceiro passo vem, que é o batismo. Como nós aprendemos na lição número 12, a respeito do batismo, a pessoa primeiro tem que crer, acreditar em Jesus, depois ela passa pelo processo ali de aprendizagem, de discipulado, de preparação para o batismo, depois ela é batizada e mostra para todo mundo que agora ela é uma nova criatura. E Pedro também vai falar da promessa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sela quando a pessoa ela crê em Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começa agora a atuar sobre a vida da pessoa e na vida da pessoa também. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o Espírito Santo também que nos dá autoridade e poder. É Ele que está conosco, porque Jesus foi para o céu, mas Ele enviou o Espírito Santo. E aí Pedro vai falar que da igreja, né? A igreja de Jerusalém, ela nasce forte ali. Depois da pregação de Pedro ali, daquele discurso, 3.000 pessoas se converteram. As pessoas ali ficaram sem saber o que fazer. Depois que elas reconheceram que elas eram pecadoras, elas perguntaram, e agora, o que é que a gente deve fazer? E aí Pedro disse para elas, vocês precisam então crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, depois vocês serão batizadas. E aí, naquele momento, 3.000 pessoas se converteram. E a igreja começou em Jerusalém. Só que essa igreja, ela é muito interessante, essa igreja. Porque ela tem algumas características. Essa igreja, ela tinha algumas características específicas e muito interessantes que nós vamos ver agora. Eles eram constantes. Esse texto, a partir do capítulo 2 de Atos, versículo 41 em diante. No 42, ele vai falar isso. Que eles eram constantes. Então, eles perseveravam. E é importante demais você perseverar. Principalmente em seguir a Cristo. Nesse propósito, né? De viver na presença de Deus. Tudo requer uma perseverança. Então, o texto vai dizer que eles perseveraram. Eles viviam em comunhão. Em Atos 2,42 também fala. Então, compartilhavam. É uma palavra até que hoje em dia está na moda, né? Compartilhar. Tudo a gente quer compartilhar um vídeo, quer compartilhar uma foto. Nós devemos compartilhar o amor, compartilhar o pão, compartilhar aquilo que nós temos que vai fazer o bem para o outro. Isso tudo nós devemos compartilhar. E a igreja ali de Atos, quando inicia em Jerusalém, eles compartilhavam. Tinham temor de Deus. Então, presenciavam a operação sobrenatural de Deus. Eles estavam ali, tinham temor de Deus e eles experimentavam ali milagres, sinais e maravilhas que eram feitas através do Espírito Santo ali naquela igreja. Exerciam a liberalidade. Então não viam ninguém passando necessidade. É interessante porque naquela igreja ela tinha essa característica. Eles dividiam seus bens entre si e ninguém tinha falta de nada. Isso é interessante. Um ajudava o outro. Aquele que tinha mais dava para aquele que tinha menos, justamente para que ninguém tivesse falta de nada. Eles estavam unidos, tinham propósitos comuns. Então, quando se ajuntavam, havia alegria e singeleza de coração. Que característica linda! Eles estavam sempre unidos, estavam sempre em comunhão, no mesmo propósito. Praticavam o verdadeiro louvor e eram simpáticos com os de fora. Então podiam ver o Senhor acrescentando à igreja os que se haviam de salvar. Eles recebiam bem as pessoas, eram simpáticos e o texto diz que o Senhor ia acrescentando aquelas pessoas que iam sendo salvas. Porque era tão bom estar ali em comunhão com eles, compartilhando o pão, estar ali unidos com eles, louvando a Deus, servindo ao Senhor,
As pessoas de fora, quando viam aquilo ali, queriam fazer parte também. E dia após dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Aplicação para a vida. Então a igreja, ela precisa viver em obediência ao Senhor Jesus. As qualidades de obediência, perseverança, temor de Deus, simpatia, liberalidade, entre outras, faziam parte da igreja dos Atos dos Apóstolos. Você tem contribuído para que essas qualidades façam parte da sua igreja? Isso aqui é interessante porque realmente é fundamental hoje, a igreja de hoje, olhar para aquela igreja ali do início. Porque tem características ali que são fundamentais para o cristianismo. Principalmente a comunhão, principalmente o temor a Deus. E todo momento ali de um ajudar o outro, de estar compartilhando o pão. Coisas assim que são fundamentais, que precisam ser resgatadas. Se não está havendo hoje nos nossos dias, precisa ser resgatadas. E é importante demais observarmos essas coisas e colocar em prática também. Porque às vezes a gente ouve aqui que é legal, que é bom, mas a gente não coloca em prática. Considerações finais. Temos que aprender com Pedro e ter a ousadia de anunciar Jesus para as pessoas que ainda estão nas trevas. Mostrar para as pessoas quem foi e quem é Jesus e explicar o plano que ele tem para a vida de cada um. É interessante porque essa revista ela vai trazer esse texto que é do discurso de Pedro e que em um único discurso ele conseguiu converter mais de 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Interessante que é isso que nós devemos fazer. Apareceu a oportunidade de anunciar Jesus, mostrar para as pessoas quem foi Jesus, quem é Jesus na nossa vida hoje. E explicar o plano. Jesus ele tem um plano para a vida de cada um. E nós precisamos mostrar para as pessoas isso. E mostrar para elas como é bom ser igreja, como é bom viver na dependência de Cristo, como é bom viver sobre o senhorio do Cristo ressurreto. E que possamos estar cada dia buscando ao Senhor e nos colocando à disposição para fazer a sua obra. Dizer, Senhor, estou aqui para te servir e deixe o Espírito Santo conduzir. Amém? Que Deus possa te abençoar. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a lição 16 dessa nossa jornada. Até lá, tchau!